A gente sabe que o Léo Pereira foi um jogador caro, um jogador que custou ao Flamengo um valor alto. Então, o investimento que foi feito no Léo Pereira, 40 milhões de reais, não é um investimento barato para o jogador estar dessa forma. Mas a gente também vai trazer um outro lado que a gente vai falar sobre, vamos pontuar que também é um lado importante e que muitas vezes passa despercebido, que é o fator psicológico. Muitos acham que por conta de ser jogador de futebol e por estar, né, ganhando muito e etc., eles acabam não tendo o psicológico afetado. Mas não é bem assim. O caso do Léo Pereira é um caso que pode falar muito bem sobre, e a gente vai falar sobre isso. Galera falando que o Léo Pereira, ele não quer ficar no Flamengo, né? Por isso está forçando a sua saída para o Grêmio. Lembrando que os dirigentes do Flamengo falaram, né? Uma informação até que foi da Raíza, que não tem nenhuma negociação com o Grêmio pelo Léo Pereira. Então, pode ser que isso não seja real, né? Mas, assim, é importante a gente destacar. Trazendo um panorama da situação do Léo Pereira, antes de passar a palavra para os meus amigos, que eu quero ouvir também a opinião deles e também ouvir a opinião de vocês, trazendo um panorama seguinte: o Flamengo, após o jogo contra o União La Calera, recebeu folga na quarta-feira. E a reapresentação do Flamengo estava marcada para as 2h da tarde da quinta-feira, do dia de ontem. E o Léo Pereira não se reapresentou. Lembrando que o Léo Pereira esteve em campo. O Léo Pereira foi um jogador que esteve em campo. O Rogério Ceni colocou o Léo Pereira, né? Não sei se vocês lembram, ele foi uma das substituições do Rogério Ceni. E o que acontece? O Léo Pereira não se reapresentou, não comunicou ao clube, tá? Ele não falou sobre a ausência dele. Na matéria do Globo Esporte, do Caê Mota, ele até traz que o Léo Pereira comunicou ao departamento médico que tinha passado mal. No entanto, o Léo Pereira não comunicou os principais responsáveis pelo departamento de futebol. E isso acabou gerando uma irritação, um descontentamento no departamento de futebol pela postura do jogador. Além da falta, né, que ele não compareceu ao treino, além disso, circularam vídeos do Léo Pereira em uma festa no Rio das Pedras, né? Aqui na Barra da Tijuca, né? Perto da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Surgiram esses vídeos do Léo Pereira em uma festa, aglomerando. O que ainda torna a situação pior para o Léo Pereira. Então, o departamento de futebol do Flamengo, que é liderado, né, por Marcos Braz, e o Bruno Spindel também, que é o diretor executivo, mas o Marcos Braz está lidando, vai ser o responsável por resolver essa situação com o jogador. Inclusive, ele já estava de manhã resolvendo, né, iniciando para resolver essa situação, porque precisa sim de um posicionamento do Léo Pereira, precisa de um posicionamento do staff do jogador. A gente tem as informações, né? O Papa mesmo falou que o jogador estava com problemas psicológicos, que ele está numa fase ruim, e isso está atrapalhando o jogador em campo, atrapalhando o desempenho dele. O jogador não está bem, não está focado, e por conta de todos esses problemas psicológicos que ele está sofrendo. E assim, eu lamento, né? Fico triste porque a gente sabe, e alguns outros jogadores já falaram sobre problemas psicológicos como depressão, ansiedade, e isso acabou atrapalhando e gerando uma situação ainda pior para o Léo Pereira no Flamengo, porque ele faltou o treino, indisciplina, né? Isso é um ato de indisciplina do jogador, e além disso ele também aglomerou, colocando em risco, né, as pessoas da família e também as pessoas que vivem com ele, convivem com ele no Ninho do Urubu. Então é um ato de indisciplina do jogador, precisa, né, de uma correção. Inclusive a diretoria do Flamengo, o departamento de futebol, não entende que não tem como, né, o jogador vai precisar realmente ter uma conversa e
eles não descartam uma punição ao jogador. Não é descartada essa punição ao jogador. Multa, ainda não sabem o que vão fazer com o Léo Pereira, mas não é descartada uma punição ao zagueiro que teve todas essas atitudes que, infelizmente, lamentáveis. É claro que a gente precisa sempre tentar entender, mas realmente, assim, esses atos acabam atrapalhando o profissional Léo Pereira. Temos que levar em conta também que o Flamengo, né, nessa pandemia, né, já teve o caso 2 vezes do Hugo Souza, que é reincidente nesse caso de festinhas. No último caso, até o jogador Mateuzinho estava nessa festinha, dizem as reportagens, né? Teve o caso do Gabigol, que, como você falou muito bem, Isabelle, muita gente comparando o caso do Gabigol com o Léo Pereira, totalmente diferente. Primeiro, que o Gabigol não mentiu, ele foi treinar. O Léo Pereira, além de ter ido para se aglomerar, ainda mentiu, falando que não poderia ir para o treino devido a uma coisa e, na verdade, foi outra. O Léo Pereira, ao meu ver, estava tendo chances com o Rogério Ceni, né? No Carioca mesmo, com o interino, estava tendo chance, desde 2 a 3 jogos jogou com a equipe titular do Flamengo. Ao meu ver, eu até discordo de muitas pessoas que falaram que o Léo Pereira estava jogando bem nesse Carioca. Eu discordo, eu não vi progresso no Léo Pereira nesse jogo no Carioca. Ele estava insatisfeito no Flamengo, mas porque ele está insatisfeito no Flamengo, ele não dá o que ele fez, né? Não faz esse jus que ele fez aí, se aglomerando numa pandemia e ainda mentindo para a diretoria do Flamengo, falando que não poderia treinar no outro dia, né? Ao contrário do Gabigol, que compareceu ao treino no outro dia, e diferentemente do Léo Pereira. Uma coisa que eu espero que eu esteja errado, eu espero que eu esteja enganado, eu espero que eu esteja muito enganado, mas que o Léo Pereira não tenha feito isso com consenso com o empresário para exatamente aglomerar e o Flamengo colocar ele para fora, que é um desejo do atleta, sair do Flamengo. Sim, e eu tentando achar alguma justificativa para falar que não é ele, porque eu recebi um vídeo que a imagem estava meio embaçada, né? E eu estava tentando achar alguma parada de tatuagem, né? Porque ele tem o braço todo fechado. E até eu falando com alguns amigos, eu falando, pô, não, cara, essa parte aí não tá. Depois que eu recebi um outro vídeo, né? Para um amigo nosso, tava mais nítido. E dava para ver que era o braço mesmo, que ele tinha a tatuagem na mão, e aqui no cotovelo também tava tudo certo. E eu fiquei assim, cara, eu não tô acreditando. E realmente é muito diferente do que aconteceu com o nosso atacante Gabigol, né? Ele ali ultrapassou todas as barreiras da burrice e da irresponsabilidade, sabe? Ele foi muito irresponsável ter aparecido ali. Se ele queria comemorar o nascimento do bebê dele ou coisa do tipo, cara, vai com a família, vai para outro lugar, entendeu? Então, assim, fica em casa, fica com a família, cara. O bebê acabou de nascer e ainda falta o treino. Né? Que foi assim, pra gente, né? Ele atingiu diretamente o Flamengo. O Flamengo hoje está nas capas de todos os jornais por causa de uma indisciplina de um jogador, né? Uma disciplina, pô, muito, muito pesada mesmo, muito pesada. Cara, ele já tava mal visto no Flamengo, 90% dos torcedores, se não for 100, né? Mas eu acho que ele não fez aquilo de propósito, sabe? Eu acho que ele, porque assim, o cara tava filmando mesmo ali, é um local, é um galpão, aquilo ali é gigante aquilo, entendeu? Então a galera começou a reparar que era um jogador do Flamengo. Cara, se você tá num local, você vê um jogador do Flamengo, você vai querer tirar foto, você vai querer mandar foto pro grupo, isso hoje é normal, infelizmente. Hoje as pessoas não têm mais privacidade, né, em relação a isso, porque tudo hoje é vídeo, tudo hoje é foto, tudo hoje é filmado, não tem jeito. Dele no Flamengo, aí nós temos que falar. Eu não gosto de comentar a vida pessoal do jogador, a situação do Gabigol, e a gente até vai falar dessa situação porque o Gabi tá querendo fugir de polêmica. O Gabi teve aquela infelicidade, né, de ter ido ao cassino. Ele depois admitiu em entrevista à Rede Globo que errou, que ele não deveria ter ido, que ele realmente falhou. Mas o Gabi, ele estava numa outra circunstância. O Gabi estava na folga dele, na verdade, estava numa mini férias. No outro dia, ele se reapresentou. Então, assim, e ele admitiu também que estava errado naquela época. É claro que isso não anula o erro do Gabi, né? Ele ter pedido desculpa não anula o erro dele.
Mas ele reconheceu o erro, já é importante. No outro dia também estava treinando e estava lá. E aí, em relação ao Gabi, a gente agora vai mudar um pouquinho de tema, porque o Gabi querendo fugir de polêmicas, né? Já que a gente hoje está no meio de uma polêmica, como o Bruno disse, o Flamengo hoje está nas manchetes dos jornais e tudo mais, por conta da situação envolvendo o Léo Pereira. Mas o Gabi, atacante do Flamengo, que também é um jogador polêmico, é um jogador que tem uma personalidade muito forte, ele querendo fugir dessas polêmicas, ele desistiu de processar a Rede Globo. Isso porque quando a Rede Globo fez o documentário, né, Predestinado, um documentário, inclusive, muito bom, que conta a história do Gabi, como ele conseguiu atingir o objetivo de ser um jogador de futebol profissional. E a série do Predestinado, né, do Gabi, no final, eles reeditaram as cenas do último capítulo da série para colocar a parte do cassino, que é a situação realmente do Gabi. E o Gabi não gostou disso, ele não gostou. Também tinha cláusula no contrato, enfim, algumas situações que fizeram, né, motivaram o Gabi a ir à justiça contra a Rede Globo. No entanto, ele desistiu do processo. E a gente já vê uma postura assim, mesmo do Gabi ser polêmico e ter uma personalidade forte, ele tem mostrado que está com muito mais maturidade. Principalmente, aí eu falo dentro de campo, que é o que mais importa. A vida pessoal do jogador importa para o Flamengo quando isso acaba atrapalhando. Mas o principal para a gente é falar sobre como o jogador está em campo e como o jogador é profissionalmente. E a gente percebeu nos últimos jogos, né? E isso é número. O Gabi, ele passou mais de 16 partidas, ele passou um número alto de partidas sem tomar cartão amarelo. Antes era uma atitude do Gabi que a gente via sempre. O Gabi sempre tomava cartão amarelo por reclamação, por peitar o juiz, peitar jogador. E quando o Gabi, quando o Flamengo precisou de uma postura séria e sensata do Gabi, quando precisou de maturidade, o Gabi mostrou e muito maturidade, porque ele ficou sem tomar cartão amarelo. E a gente sabe que se ele tomasse cartão amarelo, ele estaria suspenso da partida, né, da próxima partida. E a gente entende que sem o Gabi é um fator preocupante, porque ele foi peça fundamental nessa arrancada. E agora a gente vê uma postura de maturidade do Gabigol e eu vejo isso cada vez mais. Eu queria ouvir vocês, né, porque eu realmente acho que o Gabi tem demonstrado essa atitude madura, um crescimento mental também, de entender que não tem como ele entrar em discussão sempre com os companheiros adversários, né, com os jogadores adversários, com o juiz. Isso é legal. Isso é muito bom da gente pontuar também, né? O Gabigol... O Gabigol, cara, vem mostrando crescimento, né, na carreira dele, né, crescimento como homem até, né, realmente ele só tem 24 anos, se eu não me engano, não é isso? 24 anos que o Gabigol tem, né? Então, assim, ele vem mostrando amadurecimento, crescimento no time, crescimento fora, né, na vida pessoal dele. E isso é normal, até porque até pouco tempo atrás, ele era realmente um adolescente, né? Um jogador com 23 anos é um adolescente. Uma pessoa de 23 anos é um adolescente, não é criança, beleza. Tem responsabilidade já, tem responsabilidade. Mas, pô, eu com essa idade aí, eu só estudava, né? Estava estudando, começando a trabalhar, vamos dizer assim. Eu já trabalhava, mas meu foco era mais os estudos, né? E o Gabigol tem uma responsabilidade imensa, porque ele é uma pessoa uma pessoa pública. Ele é jogador do Flamengo, então, assim, tá toda hora em evidência. Então, assim, isso é muito complicado para o ser humano. É difícil para o ser humano, às vezes, até administrar isso. E ele, com o passar dos erros, né, dos acertos também, hoje ele acerta mais do que erra. Tu vê até nas entrevistas, pelos comentários que ele até posta na internet, essas coisas. Então, assim, e a tendência é essa. Cada dia que passa, ele ficar mais maduro, ele entender mais as coisas. E isso é normal, todo ser humano. Então,
Eu achei que teve uma evolução em campo muito nessa questão do cartão amarelo mesmo, pelo menos até agora, né?